Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vitor. Como é que tá aí sua vida, meu amigo? Como tá essa Europa Tá. maravilhosa? Cara, a Europa tem aquela questão, né? A gente vive num socialismo e aceita, né? O Brasil está na transição, mas acho que essa é aquela grande diferença entre socialismo e o comunismo. O Brasil ele avança para o comunismo, né? Aqui Sim, é o socialismo puro e pleno e ninguém questiona. As pessoas estão é como uma água morna, sabe? Que o sapo está sim. morrendo e não vê o que está acontecendo. Guilherme, Mas vamos fala, lá. termina de falar que eu vou te fazer uma Não, não. pergunta. Você vai. Pode ir. Vamos lá. Você é um homem católico, correto? Sim, sim, sim. Católico. Bota a matéria aí que a gente estava falando antes de iniciar o vídeo. Moraes, ministro Alexandre de Moraes, atende a pedido do PSOL e susta a norma que dificulta o aborto. Na avaliação do ministro, há, na hipótese, indícios de abuso do poder regulamentar por parte do Conselho Federal de Medicina. Você consegue botar aí para a gente a mesma versão dessa notícia que está na revista Oeste? Eu te mandei aqui no chat, vê se você consegue aí. Essa daí. Revista Oeste. Moraes acolhe a ação do PSOL e restabelece técnica que induz a parada do coração de fetos em casos de aborto ilegal, ali entre aspas. Antes de ser desautorizado pelo ministro do STF, Conselho Federal de Medicina havia proibido a cistolia em gravidez acima de 22 semanas. 22 semanas, salvo engano, são 5 meses, né? A criança já está com 5 meses. Tem muito nenenzinho que nasce prematuro com essa idade e está Sim, vivo sim. aí até hoje. Você, eu estou falando aqui, depois a gente vai entrar na questão não religiosa, mas eu acho que a parte religiosa é muito importante. Você, como católico, o que você pensa disso? Eu acho um absurdo, né? Primeiro, discutir o aborto, né, sobre uma questão religiosa, ela já é um absurdo, né? Quem pode decidir ou não se uma pessoa deve viver é somente Deus, né? Então, você não pode, né, tomar essa decisão no lugar de Deus. Isso já é um absurdo, né? Mas a questão aqui, Vitor, eu acho que ela tem um caráter mais. é, Se você for analisar pelo lado técnico, né, igual você falou, primeiro o religioso. O religioso eu acho que é simples, né? É um absurdo. Isso daí já é um absurdo, né? Como é que você vai discutir, né, matar um bebê é, com mais de 5 meses, igual você falou, que em alguns casos bebês que poderiam estar nascendo, né? Porque acontece muito, né? Bebês prematuros. Então, assim, é triste, né? Faz as pessoas entenderem, né? Porque hoje em dia o mundo está muito mais assim estranho, né? As pessoas dando muito mais valor para o animal, mas faz o mesmo pensamento, matar um cachorrinho, né? Faria sentido isso, né? É, entendeu? Não faz sentido, pô. Como é que você vai primeiro, né? Decidir uma coisa que vai contra a área técnica da medicina, né? Que está ali dizendo que isso aí é desumano, né? E segundo, por que você avança questões, né, que deveriam ser decididas pelo legislativo, por exemplo, né? Então, eu não sei, tá muito claro onde o STF quer chegar, né? Para mim está muito claro, né? Eles estão avançando essas pautas aí, já não é de hoje, né? E é triste, né? É triste essa situação que a gente se encontra no Brasil, onde o STF quer legislar e decidir coisas que não é da competência dele, né? Esse parágrafo. Conforme o partido, no caso o partido é o PSOL, a norma do Conselho Federal de Medicina impõe barreiras que não estão previstas na lei nem na Constituição. A regra também violaria direitos como o da saúde, do livre exercício da profissão e da dignidade humana. Cara,
na boa, eu não sou religioso, você sabe muito bem disso. Mas eu não sei aonde existe dignidade humana em você esperar 5 meses para tascar uma injeção numa mulher que está gestante para parar o coração de um bebê, ou de um fetozinho de 5 meses, que já está com o dedinho, com uma mãozinha, está com tudo, está formadão lá. Está formado, cara. Eu tenho dificuldade para argumentar sobre isso, porque para mim é tão abjeto. E a forma, né, ali trata-se de um procedimento usado em casos acima de 22 semanas de gravidez, no qual um médico usa uma injeção que induz a parada do batimento do coração do feto, antes de ele ser retirado do útero da mãe. O feto geralmente morre dentro de 24 horas após a injeção da droga. A morte é normalmente confirmada por ultrassom antes do início do parto. Desce um pouco aí, cara. Verifico, portanto, aqui o ministro, né, a existência, sobe ali um pouquinho, a existência de indícios de abuso do poder regulamentar por parte do Conselho Federal de Medicina ao expedir a Resolução 2378 de 2024, por meio da qual fixou condicionante aparentemente ultralegal, para a realização do procedimento de assistolia. Né? Assistolia é quando o coração para, tem assistolia e assistolia. Fetal na hipótese de aborto decorrente de gravidez resultante de estupro. Rapaz, esperar até 5 meses para uma coisa dessas, para mim é muito terrível. E olha, aqui eu não estou diminuindo o sofrimento de uma mulher que foi estuprada e ter que carregar o fruto do estupro no seu ventre, não. Nisso daqui eu divirjo completamente de você. Mas, caralho, esperar 5 meses, cara, para fazer um negócio desse, meu irmão. É desumano Aí eu mesmo. falo para você, Conselho Federal de Medicina. Creio eu, na minha ilusão, na minha utopia, que presidindo o Conselho Federal de Medicina estão os mais capacitados. Pelo menos é assim que era para ser, né? Não é indicação política, não é nada disso. São os mais capacitados. Esses caras, ou bem ou mal, estudaram medicina. Eu não estudei medicina, tenho certeza que você também não. Aí vem o PSOL, que é um partido político com uma certa ideologia que todos conhecem muito bem. Vem um ministro e fala: o ministro deve ter se consultado com médicos, beleza, não sei o quê, deve ter tido uma assessoria. Não, o Conselho Federal de Medicina não sabe o que está falando, não. Misteriosamente, há pouquíssimo tempo atrás, o PSOL, o PT, todo mundo aí da esquerda estavam cantando e louvando o Conselho Federal de Medicina. Tudo que eles falavam era verdade absoluta e plena. Agora a coisa mudou. É a mesma coisa da OAB com o STF. Há pouco tempo atrás, a OAB estava batendo palma para tudo que o STF fazia. De repente, desculpem minha expressão, que eu não sou de usar esse tipo de linguagem. A água bateu na bunda, a OAB começou a se desesperar e falar que o STF está passando dos limites por conta daquele episódio que teve com o famoso jurista que tentou fazer uma defesa oral em frente aos ministros e foi destratado, segundo ele e segundo a OAB, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é uma moral hazard. Pessoal, pesquisem o que é moral hazard. Hazard. Moral hazard. Pesquisem o que é. Que ela vai se adaptando às circunstâncias. Você está me entendendo, meu amigo? Como as nuvens do céu. Vão mudando conforme o vento. Se você tiver mais alguma coisa para falar a respeito desse absurdo aí, você fale, porque eu, sinceramente, não tenho capacidade para calmamente argumentar sobre isso. Bom, eu acho que da onde vem essa proteção, né, da questão do aborto, né? Eu acho que você vai achar em várias vertentes aí políticas, né, esse assunto, né? Porque com a falsa defesa da liberdade, né? Eu acho que o Olavo tem um artigo muito bom que é Por que não sou um liberal, né? E aí entra nossas poucas divergências que temos, Vitor, mas é importante esse artigo porque ele vai falar, né, basicamente que a moral ela garante a liberdade, mas a liberdade não garante a moral, né?
Então, basicamente, é por isso que ele se diz não um conservador, mas um não liberal. Né? Mas a questão não é essa, a gente não tem que ficar discutindo a diferença do liberalismo e o conservadorismo. A questão é o seguinte, é que é imoral o que ele está fazendo, né? O que o STF tem feito. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que o STF ele está sendo, essa decisão é resultado de um pedido do pessoal. Né? E eu sempre falei aqui, prestem atenção em quem financiam os partidos políticos no Brasil. Né? O PSOL ele é financiado por grandes empresas. Quando você está defendendo pautas progressistas, você não está defendendo, né, o socialismo que você tanto venera, você está defendendo grandes empresas. Né? Então, você que luta contra o capitalismo, saiba que é o capitalismo que financia essas pautas progressistas. Né? Então, pare para pensar, né, nas instituições que você defende. Né? Então, basicamente isso, Vitor. É triste, né? Como você falou, é desumano, né? Mas é um movimento que a gente tem observado, né, do STF. Ele está avançando para pautas progressistas e ele simplesmente está ignorando a existência do Congresso. Né? Sempre se falou, né, sempre se fala, né, da extrema direita, né, daquela coisa, né, de golpe, mas o que a gente está vendo aqui é um poder, né, que está ignorando a existência dos outros poderes. Ele está legislando e está tomando decisões, né, e está barrando decisões do executivo. Então é isso, né? Assim, eu sempre achei que era um exagero falar que o Brasil caminha, né, para a direção da Venezuela, né? Mas eu acho que é muita semelhança, né? Não tem como negar que o futuro do Brasil é esse, né? E se a gente for pesquisar o que aconteceu com a Venezuela, foi o mesmo caminho. Aí não vai ser o Brasil não vai ser o último, né? A porta, né, para a tirania é o judiciário, né? Não tem outra, porque a partir do momento que você perde, né, na academia, né, o discurso socialista ele perde força, né? Porque é, cientificamente o socialismo ele perdeu. Né? Agora, quais os outros meios de você implantar o socialismo? É o judiciário, não tem outro. Então é por isso que a gente vai ver cada vez mais esses avanços aí, né, em questões tão importantes para a sociedade. Então, reflita bem, né, se é isso que você quer para o seu país, se é isso que você esperava, né, que fosse acontecer, e daqui para frente eu acho que as coisas vão piorar bastante para o Brasil. Né? E como que o povo se defende disso, Guilherme? Porque nas últimas eleições, teoricamente, votaram em um monte de gente que era pró-liberdade, pró-liberdade de ação negativa, e quando chega lá, o povo vira casaca. É, tem que ficar claro, né, que não é votando que a gente vai mudar alguma coisa. Claro que você tem que votar consciente, você tem que votar no menos pior, mas o problema é a existência do Estado, né, o como o Estado está configurado. Né. Se você acabar com o Estado hoje, né, ele vai crescer do mesmo jeito. Então, a configuração do Estado ela é prejudicial para a gente. Né. Então, o voto é só um conto de fadas, né, para você ter a sensação de que está participando de alguma coisa. E Né? antes que alguém pense em te processar por conta disso, vou repetir aqui novamente. Vá ver o livro do ex-ministro do STF, Victor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto. Ele fala exatamente isso que você está falando. Se o que Uhum. você está falando está errado, então que peguem todos os livros dele e taquem fogo. A Continue. gente não está discutindo urna eletrônica aqui, não é nem esse ponto. A questão é que você pode votar na pessoa que você mais confie. Né? O poder ele corrompe. Né? E é isso que a gente está vendo, é aquilo que você falou. Não teve vários políticos aí que defendiam pautas liberais, e quando você vai ver na votação ali do Senado, do Congresso, eles estão votando contra essas pautas. Né? Então, assim, é triste. Né? Então, eu acho que. Qual é a saída, você me perguntou? A saída é você cada vez menos depender do Estado e cada vez mais procurar métodos, né? Seja lá de moedas, seja lá do que for, para ficar longe do Estado. Né? Acho que esse é o O caminho. Ives Gandra Martins, no livro Uma Teoria do Tributo, ele fala que a maior fonte de poder do Estado é o imposto.
A fonte de poder do Estado é o imposto. Se alguém quiser nos prender por causa disso, vai lá e prende o Ives Gandhi e manda tacar fogo nos livros dele. Até porque eu tenho um livro aqui que eu li, uma teoria do tributo. Ele fala: a fonte de poder do Estado são os impostos, é o dinheiro que é arrancado do bolso do povo. E aí eu não quero sustentar um Estado perdulário, sem vergonha, que defende coisas que eu sou diametralmente contrário e que vão afetar a minha liberdade de ação negativa. Alguns vão dizer, ué, mas o aborto também é uma liberdade de ação negativa. Eu concordo, sim. O casal pode decidir por isso. No caso de uma mulher estuprada, ela tem todo o direito de decidir por isso. Mas a grande questão é a justa medida de tudo que se faz. O momento oportuno, isso na minha visão, não na visão do Guilherme. O Guilherme é diametralmente contrário. Eu ainda deixo uma brecha para isso, porque eu imagino o sofrimento de uma mulher que foi estuprada ter que carregar o fruto daquele estupro no seu ventre. Só que a justa medida é: você vai esperar até quando para que essa ação aconteça, a forma que essa ação vai acontecer? Seria melhor, de repente, tendo se passado um tempo, deixar essa vida que é tão inocente quanto a mulher que foi estuprada? Aqui, na realidade, o safado, pilantra, o vagabundo, marginal é o estuprador. Vir ao mundo e seguir seu caminho, eu não sei, eu não tenho resposta para essas coisas, até porque também eu não sou mulher, não tenho como passar por uma situação dessas, não consigo dimensionar um horror desses. Mas a minha É questão é: difícil. como eu faço para não sustentar uma parafernália dessa? Segundo o Ives Gandhi, a fonte de poder do Estado é o imposto. E como eu faço para dar menos impostos para o Estado, menos dinheiro? Você tem, primeiro, o agorismo, né, a anti-economia, né, a contra-economia. Você pode consumir da quitanda do lado, né, isso não é ilegal, você comprar numa horta, né? Qual é o problema disso, né? E segundo, você pode começar a procurar meios de realização de trocas que são anônimos, que é o tal do Bitcoin, que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Então, você tem que procurar meios ainda legais, né, de enfraquecer o Estado. Eu não acredito, e nisso eu acho que também é outro ponto que a gente tem, não sei, aí você pode me corrigir, Vitor. Eu não acredito que eleger políticos de direita para enfraquecer o Estado por dentro seja uma boa estratégia. Isso, para mim, porque no final das contas, o que a gente vê acontecendo, isso é muito comum, né, quando a gente estudou a escola austríaca, é que muitas pessoas falando mal do Estado vivendo dele, né? Então, assim, é até contraditório, né? Mas acontece, né? Acontece, aliás, bastante. A gente viu muitas pessoas. Essa é um ou outro empresário ou pessoas que não dependem do Estado, como nós dois, é, que, é, que foi lá, gastou seu tempo, né, quis entender mais sobre a escola austríaca e entender por que o Estado era um problema. É um problema, né? A gente foi lá para estudar, para pesquisar novas bibliografias, para entender, né, da onde vem, né, por que a Igreja Católica, né, tem uma encíclica papal nos 70 anos, por que ela põe o dela na reta e fala assim, o socialismo ele é prejudicial, a gente defende o livre mercado. Então, isso é muito importante, né? Então, eu não sou só católico porque eu nasci católico, eu fui criado assim, eu sou católico porque eu vi, né, ali, né, e acho que isso foi o grande ponto positivo da gente voltar a estudar, né, a economia, que a Igreja Católica, ela, em muitos momentos, ela se posicionou favorável ao livre comércio e contra o Estado. Então, eu acho que isso é muito importante para quem aí está indeciso, está se perguntando, é importante saber também, né? Então é isso, Olha, Vitor. a última coisa que eu tenho para falar para a gente encerrar o vídeo. Se vier alguém aqui nos comentários ou alguém que está assistindo pensar: esses dois indivíduos não têm lugar de fala,
para falar sobre essas questões. Não, nós temos lugar de fala para falar sobre tudo aquilo para o qual nós pagamos impostos. Assim como qualquer trans, mulher trans, homem trans, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa para o qual ela pague impostos. Se você paga imposto para um determinado serviço, para uma determinada questão que vai ser custeada com dinheiro público, você tem todo o direito de falar, ainda que você pense que você tenha um pensamento diametralmente oposto ao meu. Você tem todo o direito de falar, deve falar, lógico e evidente, vedando-se o anonimato, usando-se sempre uma linguagem decorosa, sem ofender a quem quer que seja. Fale. É só isso. É isso aí, um abraço, Vitor. Um abraço.